Nós vamos dar início a esta mensagem hoje de manhã, começando por ler um poema que é escrito pela nossa irmã Anabela. O tema da mensagem, eu tive que pensar no tema e tive que pensar no tema de modo a que quem ouve a mensagem no início não perceba como é que chegamos ao tema. O tema nós vamos percebê-lo no fim da mensagem. E como tema eu diria que o tema será o atentado que podes e deves evitar. Depois perceberão isso no fim da mensagem. Entretanto, eu vou desde já ler o poema escrito pela nossa irmã Anabela, que diz assim: mudar o foco. É captar a visão do ideal, ver com clareza o alvo distante. Para atingi-lo será crucial, na sua direção ser caminhante. Rever conceitos e dizer adeus a falsas convicções e euforias. Manter o nosso foco só em Deus, foi assim que Davi venceu Golias. Não se deixar levar pelas decepções nem pelas dificuldades ao redor. A força para vencer as tentações vem quando nos focamos no Senhor. O apego ao dinheiro, sucesso ou fama, também pode ao fracasso condenar, se o foco em nós próprios se inflama e faz nossa visão se desfocar. Cultivar a fé, não deixar a esperança. O amor é o foco essencial, aquele que nos dá a confiança para com o bem derrotar o mal. Amar o próximo, falar a verdade, olhos postos na mensagem da cruz, viver e andar à luz da eternidade, foi para isso que Deus nos deu Jesus. E é este o poema, ou é esta a poesia que eu gostava de dizer e que tem também um pouco a ver com o que nós vamos falar. E a dada altura a poesia diz: cultivar a fé, não deixar a esperança. Cultivar a fé, não deixar a esperança. E eu quero começar exatamente por aqui. A esperança. E quero começar por dizer que a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. E a pergunta é: como é que a esperança é a âncora da alma? Jó, o célebre Jó, dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, provavelmente. Antecede mesmo o livro de Gênesis. E Jó escreveu, e sabem o que é que ele disse? Diz ele assim no capítulo 8 e no versículo 13. Se vocês quiserem acompanhar, podem ler, por favor. Jó, no capítulo 8 e no versículo 13, diz ele assim: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Isto é o que diz Jó, é o que nós lemos nas versões da Bíblia que nós temos aí. Nós temos uma outra versão, que é chamada a Living Bible, e essa versão diz assim: todos quantos se esquecem de Deus não têm qualquer esperança. No fundo, o que Jó está aqui a dizer é que todo mundo está errado. E ele está aqui a dizer que todos quantos se esquecem de Deus não têm esperança. E nós vamos então meditar acerca disto um pouco. Nós vemos a prova desta declaração de Jó em toda a sociedade em que nós vivemos. É transversal a toda a sociedade. Todos os setores da sociedade. E eu quero vos dizer uma coisa: quanto mais
nós nos afastamos de Deus, menos esperança temos. Ouçam bem, quanto mais nos afastamos de Deus, menos esperança temos. E o contrário também é verdade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais esperança temos. As pessoas com mais esperança no planeta são as que vivem perto de Deus. As pessoas mais desesperadas que eu conheço vivem distantes de Deus. O problema das pessoas é colocarem a sua esperança numa infinidade de coisas que não Deus. Alguns colocam a sua esperança na política, outros colocam a sua esperança sei lá aonde. E deixar-me dizer uma coisa importante. A minha esperança, por exemplo, não está colocada no homem que foi colocado na presença da República. A minha esperança está colocada no homem que foi colocado na cruz. Isto é muito importante. Independentemente de quem quer que seja, que esteja na presidência, não é meu Salvador. E quando as pessoas não têm Deus por supremo, colocam por supremo quem não é supremo. Nas suas expectativas, na sua esperança. E fazem-no porque não têm mais ninguém acima dessas pessoas para resolver as suas expectativas e os seus problemas. Por isso as pessoas ficam sempre desiludidas. Quando são pautadas por este desígnio, ficam sempre desiludidas porque as pessoas em quem elas confiam não têm, de facto, todo o poder. E nós conhecemos alguém que tem um poder superior a qualquer homem, que é Deus. É nele que devemos confiar, totalmente, e será Ele que nunca nos defraudará, porque Ele é todo-poderoso. Ao contrário dos outros, que têm algum poder, mas não têm todo o poder. Retomando a passagem de Jó. Todos quantos se esquecem de Deus não têm qualquer esperança, disse Jó. Eu gostava que vocês notassem muito rapidamente, assim muito resumidamente, o que é que acontece quando uma cultura se esquece de Deus. E nós vivemos numa cultura em que cada vez mais Deus conta menos. E sabem o que é que acontece a uma cultura quando essa cultura se esquece de Deus? Acontece isto e vou procurar fazer assim um retrato muito rápido. A riqueza é sobrevalorizada. A verdade é minimizada. A vida é atribulada. O aborto é legalizado. A televisão é vulgarizada. A publicidade é sensualizada. Tudo é sexualizado e comercializado. A educação é secularizada. O mercado livre monopolizado. A moral e a ética liberalizada. O entretenimento e o crime são sensacionalizados. A imoralidade é popularizada. As drogas legitimadas. O homem é incivilizado. O pecado é comemorado. Os tribunais paralisados. Os cristãos minimizados. E Deus marginalizado. Não é de admirar que as pessoas hoje não tenham esperança. Há que definir esperança. O que as pessoas pensam ser esperança não é esperança. Nós temos que definir a esperança. O que é realmente esperança? E porquê é que aquilo que as pessoas pensam ser esperança de facto não é esperança? É só desejos. As pessoas confundem esperança com desejos. A esperança é algo que é teológico, não é psicológico. Tem a ver com a palavra de Deus. Teologia quer dizer o estudo de Deus. E tem a ver com a palavra. Teologia literalmente é a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus.
esperança não é otimismo. Eu conheço tanta gente otimista. Mas esperança não é otimismo. Não é a mesma coisa. Esperança é teologia. Otimismo é psicologia. O otimismo diz-me que as coisas vão ficar fantásticas, mesmo quando as coisas nunca vão ficar fantásticas. O otimismo não está sempre em sintonia com a realidade, ao contrário da esperança. O otimismo é bom. Não estou a dizer que o otimismo não seja bom. Eu sou um otimista. O otimismo é bom. Mas só funciona nas coisas que nós podemos controlar. Não funciona nas coisas que nós não controlamos. A esperança diz, isto está mal. Isto está mesmo mal. Mas eu creio que isto vai mudar. E tenho fundamento para isso. Quem tem esperança, quem tem a esperança certa, é um otimista. Mas há quem seja otimista sem ter a esperança certa. E este é que é o problema. Eu gostava de, muito rapidamente, abordar 3 espécies de esperança que existem. Uma delas, uma das espécies de esperança é aquilo que nós podemos chamar, e que eu já dei a entender, que é a esperança anelante ou desejosa. A outra é expectante e a outra é a esperança certa. Quanto à primeira, a esperança anelante ou desejosa, é aquela que normalmente as pessoas entendem quando utilizam a palavra esperança. Por exemplo, esperar ganhar o Euromilhões. Quantas pessoas há que têm esta esperança? Senão não jogavam. Elas têm esperança de ganhar o Euromilhões. Bem, eu quero vos dizer que é mais fácil vocês irem à Lua. É uma falsa esperança. Esperança expectante. A esperança expectante é aquela que nos diz assim: eu espero que as couves que eu semeei lá na minha horta, elas nasçam. Mas, por exemplo, esperar que nasçam cogumelos onde eu cultivei couves, isso é uma esperança que eu poderei chamar expectante. Errada. A esperança expectante nem sempre se concretiza. E eu quero vos chamar a vossa atenção, mesmo as próprias couves que eu penso que vão dar couves. Porque pode falhar. E elas podem não nascer. Ou não se dar. A esperança certa é aquela onde nós podemos ancorar a nossa alma. Terceira espécie de esperança. É a esperança a que a Bíblia se refere quando fala da esperança. Não é desejosa, não é expectante, é certa, absolutamente certa. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento ou certeza. Quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, quer dizer, é certeza das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. A fé e a esperança andam juntas. Não podes ter fé sem esperança, nem podes ter esperança sem fé. As duas coisas andam juntas. O que é curioso é que a maior parte das pessoas sabe alguma coisa acerca da fé, sabe alguma coisa acerca do amor, mas sabe menos acerca da esperança. Se eu fosse aqui ter uma conversa com todos e falássemos acerca de fé, acerca de amor, iríamos descobrir que todos vocês sabem um pouco acerca do que é fé, acerca do que é amor, mas sabem menos acerca do que é esperança. De facto.
Hebreus 6, no capítulo 18 e versículo 19, e eu cito, e vou citar a versão a Living Bible. Primeiro vou citar a nossa versão normal, que diz assim: a esperança proposta, a Bíblia fala ali na esperança proposta, a qual temos como âncora de alma segura e firme. Aliás, vocês convém lerem mesmo em Hebreus no capítulo 6, versículos 18 e 19, é ali que nós lemos da esperança, de que a Bíblia fala como sendo uma âncora. A esperança proposta, diz a Bíblia, temos como âncora. A esperança proposta, a esperança de que Deus nos fala, a esperança de que a Bíblia nos fala, nós temos como âncora de alma segura e firme. A versão da Living Bible, por exemplo, acerca disto diz assim: a esperança certa de sermos salvos, ouçam bem isto, a esperança certa de sermos salvos é uma âncora forte e digna de confiança para as nossas almas. Isto eu até quero parar um pouco, é para meditarmos. A esperança certa de sermos salvos é uma âncora forte e digna de confiança para as nossas almas. Na esperança certa não há lugar para dúvida. Não há lugar para hesitação. Não há lugar para reservas. Não há lugar para incertezas. Nesta esperança não há aquilo a que nós dizemos: mas e se? Aqui não há mas e se. Isso é nos outros dois tipos de esperança. Mas e se? Porque não são certas aquelas esperanças. A tal esperança anelante e expectante. Dizer que vou para o céu é certo. Está garantido. É esta esperança que Deus quer que nós tenhamos. Uma esperança real, uma esperança verdadeira, uma esperança certa. E esta esperança tem 3 características. É forte, é digna de confiança, é uma âncora. Quando eu digo que é forte, quer dizer que é sólida, quer dizer que é estável, quer dizer que é firme, quer dizer que é imutável. Quando eu digo que ela é digna de confiança, quer dizer que é confiável. Posso confiar nela. E quando eu digo que é uma âncora, qual é o propósito de uma âncora? Eu sou da Marinha, como vocês sabem. A âncora tem 2 finalidades principais: impedir que o navio seja arrastado de um lado para o outro, com o vento ou com a força da corrente. E, em segundo lugar, dar-lhe estabilidade em pleno temporal. De outra maneira, ele poderia sussurrar. E são as 2 coisas que eu preciso na minha vida. Eu preciso de não ser arrastado de um lado para o outro. E há muita coisa que acontece na vida que nos obriga, que nos arrasta de um lado para o outro e que nos pode fazer sussurrar em temporais que avassalem sobre nós. São estas 2 coisas que precisamos na nossa vida. A âncora da nossa alma não é dinheiro. A âncora da nossa alma não é fama. A âncora da nossa alma não está em qualquer tipo de segurança que este mundo não pode dar. A âncora da minha alma não está num bunker. A âncora da minha alma está na esperança. A esperança é para a alma o que a âncora é para o navio. E assim como a âncora impede que o navio derive, a esperança impede que eu também derive. Ou seja, que me afaste perigosamente. E sabem que é muito fácil nós afastarmos-nos? Afastarmos-nos perigosamente. É muito fácil. É fácil afastarmos-nos de Deus. É mais fácil afastarmos-nos de Deus que aquilo que vocês possam imaginar. É fácil nós afastarmos-nos dos nossos alvos, dos nossos objetivos. É fácil nós afastarmos.
É fácil afastar-nos da pessoa que amamos? É fácil nós afastarmos da pessoa que amamos? É fácil afastarmos dos nossos sonhos? É fácil nós afastarmos se nós não estivermos ancorados. Ancorados. Outro propósito da âncora é dar estabilidade no temporal. E deixar-me dizer que quanto maior é o navio, maior é a âncora. Eu não sei se vocês já viram âncoras a sério. Porque há âncorazinha até à grande âncora. Há âncoras que pesam toneladas, mas toneladas valentes. As âncoras dos petroleiros, dos super petroleiros, vocês não imaginam o tamanho daquelas âncoras e o peso que elas têm. E se nós quisermos viver uma vida que não seja uma vida pequenina, uma vida insignificante, se nós quisermos viver uma grande vida, se nós quisermos viver a vida abundante, nós temos que ter uma grande âncora. Não uma âncorazinha. Nós precisamos de uma grande âncora, porque nós vamos ter temporais na vida. Todos nós que estamos aqui vamos ser assolados por temporais na vida. Ninguém está isento disto. Por isso esta figura da âncora é utilizada na Bíblia e associada à esperança. Vamos sofrer ventos, vamos sofrer ondas fortes, financeiramente, moralmente, eticamente, de todas as maneiras, de todos os feitios, mentalmente, fisicamente, nós vamos sofrer temporais tremendos. Qualquer dia vocês sentam-se em frente a um médico e ele diz assim: o senhor tem um cancro. E eles hoje em dia nem estão com as mesmas medidas, dizem logo. E tem poucos dias de vida. Aí é que eu quero ver onde é que vocês têm a vossa âncora. Ou se têm âncora. Precisamos de uma âncora para não nos afastarmos. Precisamos de uma âncora para não sermos arrastados. Precisamos de uma âncora para não estarmos agitados. Precisamos de uma âncora para termos estabilidade. As pessoas agarram-se a tudo, sabem? Um navio sem âncora tenta agarrar-se a tudo. E as pessoas agarram-se a tudo. Agarram-se à bebida. Agarram-se às drogas. Agarram-se aos medicamentos. Enfrascam-nos. Agarram-se a uma paixão. Agarram-se a um amigo. Agarram-se ao trabalho, agarram-se a tudo, menos a Deus, menos a Deus. Onde é que nós já podemos arranjar? Onde é que podemos conseguir ter uma âncora? Onde é que ela está? Se é assim, eu quero-a. Como é que eu posso obter? A âncora é a esperança. E a verdadeira esperança baseia-se na palavra de Deus. Não nos meus desejos, não nos meus sentimentos. Não se baseia no que desejo, mas baseia-se no que Deus diz. Não se baseia nas minhas emoções, baseia-se no que Deus fala neste livro. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, eu cito, é melhor eu citar. Depois vocês quiserem, isto fica gravado e vocês depois vão lá consultar. Porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, para que pelas Escrituras tenhamos esperança. É pelas Escrituras. É por este livro que nós temos esperança, não é por outro meio qualquer. A esperança baseia-se no facto de que Deus não pode mentir. É impossível que eu minta, diz ele. Esta é uma esperança, é uma âncora segura e firme.
Tantos que atacam a Bíblia, eu agora podia fazer aqui muitos parênteses e explicar muita coisa. Tantos que atacam a Bíblia, eu tenho estado em grandes combates, mesmo na internet, às vezes diariamente, em combates que vocês nem imaginam, em sítios que vocês não imaginam, em grandes combates. Mas sabem de uma coisa? Este livro continua de pé. Ninguém o derruba, ninguém. Nenhum livro que fosse sujeito a uma violência tão grande quanto tem sido sujeito a este livro resistiria. E eu pergunto porque é que ele resiste. Só um super livro poderia resistir. E este livro é um super livro. A esperança baseia-se no facto de que Deus não pode mentir. Quando nós confiamos no que Deus diz na sua palavra, nós temos uma âncora segura e firme. Mas em segundo lugar, nós temos uma âncora quando oramos. Na oração nós temos âncora. Temos âncora na palavra de Deus e temos âncora na oração. Em Lucas, sabem o que é que disse o Senhor Jesus Cristo? A dada altura nós lemos Lucas contar-nos isto. Que o Senhor Jesus Cristo contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor contou-lhes uma parábola acerca da necessidade deles orarem sempre e nunca desfalecerem. Há uma outra versão que diz, e nunca perderem a esperança. Porque quando a pessoa desfalece, é quando ela perde a esperança. Então ele ensinou sobre o dever de orar sempre, para não perder a esperança. Vocês precisam de duas coisas muito importantes aqui. A palavra de Deus e a oração. Pelo que o Senhor Jesus Cristo, nós só temos duas alternativas. Ou oração ou pânico. Se oras, não entras em pânico. Se entras em pânico, é porque tu não oras. Nunca se perde a esperança orando. E a oração está sempre associada à palavra de Deus. Estão-se muito interligadas. Foi feita uma sondagem há pouco tempo sobre o que é que leva as pessoas a desesperar. A desesperar no casamento, a desesperar na vida, a desesperar em tantas áreas da vida. O que é que leva as pessoas ao desespero? E então encontrou-se as 10 razões principais porque as pessoas desesperam. E as principais 10 razões porque as pessoas desesperam, passo a citá-las. Não quer dizer que a ordem seja esta, por importância. Mas estas estão entre as 10 primeiras razões porque as pessoas desesperam. Sentir-se só, em primeiro lugar. Sentir-se abandonado. Segunda razão. A vida parece ficar descontrolada. Nada vai mudar. Não há nada que mude a situação. E a pessoa cai no desespero. Terceira razão. Não ver propósito. Não ver sentido. Ficar confuso. Terceira razão. Quarta razão. Sofrer uma perda. Quinta razão. E quantas perdas? Eu podia enumerá-las, desde pessoas a coisas, a bens. Quinta razão. Não ter o que precisas. Não ter dinheiro, não ter trabalho, preocupações, ansiedade, resultantes disto. Sexto lugar. Ter feito algo de errado na vida. Sentimento de remorso. Leva ao desespero. Sétimo lugar. Estar profundamente magoado com alguém. E há situações, às vezes, que são situações de abuso, de violência, de amargura, de ressentimento. Oitavo lugar. Ser atraído na direção errada. Tentações. E foi tentado, e foi por onde não devia ter ido. E conduz ao desespero. Nono lugar. Ser acossado. Ser ameaçado pelo medo. Décimo lugar. Sentir derrotado. Sinto-me derrotado. Eu sou um derrotado. Eu sou um falhado. Eu sou uma falhada. Desespero. Sabem que a Bíblia tem 10 antídotos para estes
para estas 10 causas. E sabem que nós podemos encontrar estes 10 antídotos na oração que o Senhor ensinou? No chamado Pai Nosso. Cá está a palavra e a oração a funcionarem. A maior parte das pessoas no mundo dizem esta oração do Pai Nosso. Mas a maior parte das pessoas no mundo não ora a oração do Pai Nosso. Dizem, recitam, de cor, mas não oram. Talvez tu próprio tenhas dito muitas vezes o Pai Nosso, mas tu nunca talvez orastes o Pai Nosso. Eu já falei noutras ocasiões, agora não vou estar aqui a fazer um parênteses. Já falei sobre o Pai Nosso e o significado do Pai Nosso. O significado dispensacional, contextual, porque é que o Senhor ensinou o que ensinou, com que propósito. Já falei sobre o Pai Nosso, sobre as lições que nós podemos aprender, se quisermos aprender a orar, porque tudo o que anteriormente foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E se o Senhor ensinou uma oração de como se deve orar, é bom a gente olhar para ela e perceber como é que se deve orar. E onde reparar que a oração logo à cabeça tem 2 partes. A primeira parte tem a ver com Deus e a segunda parte tem a ver connosco. E quando as pessoas oram ao contrário, só pensam nelas. Senhor, eu estou aflito, Senhor, eu tenho problemas, Senhor, eu isto, Senhor, eu. Não! Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E só depois é o pão nosso de cada dia, nosso, nos dá hoje, etc. Depois é tudo nós. Primeiro é tudo Deus. Já falei sobre isso, mas hoje vou falar de maneira diferente. Relacionado com a questão que estamos a falar. Dez razões nós temos ali para termos esperança, que respondem às 10 razões do desespero. Primeira razão. Pai Nosso, o meu Pai de amor, nunca me abandona. Nunca. Eu tenho um Pai. Um Pai que me ama. Um Pai com P grande. Um verdadeiro Pai, como não há. Nem nunca houve, nem nunca haverá. Qual era a primeira razão? Ser abandonado. Porquê é que as pessoas ficam desesperadas? Sentem-se sós? Abandonadas? Pai Nosso. Segunda razão. O poder de Deus é maior do que qualquer problema. A Bíblia mostra, e eu vou só relembrar, a vida parece ficar descontrolada, lembram-se? Nada vai mudar, não há nada como disto, lembram-se? O poder de Deus é maior do que qualquer problema, é o que aprendemos na oração do Pai Nosso. E a Bíblia mostra que há poder no nome de Deus. A Bíblia mostra que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome, o teu nome, o teu nome. Sabe o que é que Jesus Cristo um dia disse? Quando ele próprio orava? Ele orou assim: Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda em teu nome. Notem o poder do nome. Estou guardado. Qual é o meu problema? A vida parece ficar descontrolada. Há um poder enorme a segurá-la. E eu já passei por várias situações na vida, fisicamente. E não só. Mas já passei na vida por várias situações em que parece que eu ia sair disparado. Mas havia um poder forte a segurar para não ser disparado. Por exemplo, andar naqueles Luna Parks e... Sabem como é que é? Naquelas cadeirinhas das correntes, um dia vai ali com grandes velocidades e depois eu puxava no da frente e empurrava com o pé e ele ainda voava, o outro atrás de mim fazia o mesmo comigo, parece que saía disparado, mas a força das correntes impediam que eu saísse disparado da órbita. Às vezes parece que nós vamos sair disparados. Calma! Há poder neste nome tremendo, que é o nome do nosso Deus. Em terceiro lugar,
Qual era o terceiro problema? Não ver propósito nem sentido, estar confuso. Sabem que a Bíblia mostra que Deus ajusta tudo no seu plano. Até as nossas falhas, até os nossos erros. E Ele ajusta tudo e tudo contribui para bem dos que amam a Deus. Há um propósito. Há um propósito. O reino dele está sempre na mente dele. Venha ao teu reino. Nada está sem propósito. Está tudo esquematizado, feito régua e esquadro. Tudo o que ele delineou se cumprirá. E nada falhará em relação aos seus desígnios. Não haverá surpresas. Não haverá desvios. O facto do reino estar garantido. Vemos que tudo tem propósito. Há razão para ter esperança. Em quarto lugar. Qual era o quarto problema? Sofrer uma perda. Deus tem um propósito maior para a minha vida. Sofro uma perda. Não importa que perda é. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma fortuna. Deus tem um propósito maior para a minha vida. Mesmo quando eu não compreendo as perdas, eu posso dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade dele impera. E nós às vezes interrogamos: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, mas seja feita a tua vontade. Porque ele tem tudo sob controle. E aquilo que para nós às vezes parece uma perda é um ganho. Deus nunca nos dá perdas. Com Deus é só lucro. Como é que diz aquela passagem? E o morrer é lucro? O morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até na morte, nós temos lucro. Não há déficit na morte do crente, muito menos na vida. Quinto lugar. Qual era o quinto problema? Tem que andar depressa. Não ter o que precisamos. Não ter dinheiro, não ter trabalho, preocupações, ansiedades. O que é que temos na oração? Deus prometeu satisfazer todas as nossas necessidades. Não os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Quando estou preocupado por não ter o que preciso, eu posso dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não diz assim: o pão nosso de cada semana, o pão nosso de cada mês, o pão nosso de cada ano. Não, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada ano. Não. O pão nosso de cada dia. Deus quer que dependamos dele diariamente. Hoje eu dependo dele e amanhã vou precisar de depender dele. E tenho que revelar esta dependência diariamente. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4,19, diz ele assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há razão para ter esperança. Sexto lugar. O Senhor Jesus Cristo, e antes disso, qual era o sexto problema? Ter feito algo de errado, sem ter remorso. O Senhor Jesus Cristo pagou por tudo o que eu fiz de errado. Ele pagou por tudo o que eu fiz de errado. Ele morreu pelos meus pecados. Por isso, perdoa-nos as nossas dívidas. Em Romanos 8,1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é uma boa razão para nós termos esperança. Termos o perdão dos pecados. Em sétimo lugar, estar profundamente magoado por alguém. Situações até de abuso, amargura, ressentimento. E o que é que nós vemos nesta oração que o Senhor ensinou? Deus vai acertar as contas um dia. Foste abusado ou foste abusada? Sentes-te amargurado ou amargurada? Deus um dia vai fazer contas. E sabem, o meu papel é perdoar. Eu devo perdoar. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O meu papel, a minha responsabilidade é perdoar.
A responsabilidade de Deus é julgar. Ele vai julgar. A mim pertence-me perdoar. A Ele pertence o julgar. E há um versículo que diz assim, diz Paulo aos Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Então tira lá essa amargura e perdoa e deixa tudo com Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Em oitavo lugar, oitavo problema, ser atraído na direção errada nas tentações, sermos tentados. Deus prometeu ajudar-me quando sou tentado, quando sou atraído na direção errada, aos vícios. Deus diz: ora, não nos induzas em tentação. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isto é uma boa razão para nós termos esperança. Em nono lugar, ser acossado, ser ameaçado pelo medo. Deus prometeu ajudar-me. E Deus prometeu ajudar-me. Jesus em mim, o Senhor Jesus Cristo em mim é maior do que qualquer poder. Maior é o que está em vós. Lemos João dizer: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E nós muitas vezes esquecemos-nos disto. Quando fores acossado, quando fores ameaçado pelo medo, ora, livra-nos do mal. Em décimo lugar, sentir-me derrotado. Quando te sentires derrotado, lembra-te de uma grande verdade. Isto, a derrota que eu estou a sentir, não é o fim da história. Não é o fim da história. É sentir-te derrotado. Os crentes nunca estão do lado errado da história. Quando te sentires derrotado, lembra-te que a história ainda não acabou. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Termina assim a oração do Pai Nosso. E agora vou terminar. Lembram-se do... Como é que eu comecei? O atentado que podes e deves evitar. E vocês dizem assim: epá, começaste por dizer isso, até agora ainda não percebi. Vais perceber. Quero-vos falar sobre o suicídio. A falta de esperança tem levado muitos ao suicídio. Este é um problema sério, é um problema grave. É um problema para o qual nós temos que ter respostas. E nós não podemos falar do suicídio quando alguém se suicidou e depois a seguir é que, pois, suicidou-se, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Não, nós temos que saber o que é que a Bíblia diz sobre o assunto antes que alguém cometa esta loucura. O atentado. Há atentados que nós não podemos evitar. Podemos estar aí num sítio qualquer, numa praça pública, e há um maluco que se arrebenta a ele próprio e arrebenta quem está à volta, e eu sou apanhado no atentado. Mas há um atentado que eu possa tentar, que é contra a minha própria vida, que eu posso evitar, que eu devo evitar a todo o transe. E eu quero-vos falar sobre isto. Eu vou terminar isto, não é longo, não pensei que eu vou dar uma segunda mensagem. Cuidado com o desespero. Vocês precisam desta esperança. Todos nós precisamos desta esperança, porque o contrário desta esperança é exatamente o desespero. O desespero que nos pode levar à loucura, que nos pode levar a fazer coisas que não devemos fazer. Cuidado com os pensamentos suicidas. O suicídio, o sentimento de suicídio é um sintoma, não é uma solução. E as pessoas às vezes pensam que vão solucionar o seu problema com o suicídio. Mas só suicidarem-se não vão resolver nada, só vão complicar tudo. E não complicam só em relação a elas próprias, que já é muito. Elas vão complicar em muita gente que está à volta. Os pensamentos suicidas nunca foram, nunca são, nem nunca serão racionais. Não fazem qualquer sentido.
E, se porventura, quando estiveres desesperado ou desesperada, a recomendação que eu dou é: desafia os teus pensamentos nos seguintes termos. Tu tens que desafiar os pensamentos. O pensamento vem-te à cabeça: eu vou acabar com a vida e não sei o quê, já não faz sentido. E pensa que vou resolver tudo, não vou resolver nada. E eu desafio-te a desafiares os teus pensamentos. Primeiro desafio: diz a ti mesmo: só porque penso assim, isto não quer dizer que seja verdadeiro. Tomem muita atenção. Nós às vezes pensamos numa determinada coisa e o facto de estarmos a pensar nessa coisa não quer dizer que essa coisa seja verdadeira. E o que é que eu quero dizer com isso? Pensas muita coisa acerca de ti que está errada e pensas muita coisa acerca dos outros que errado está. E não há ninguém que pense tão errado como o indivíduo que está antes do suicídio. Começa a pensar acerca de si coisas que não são verdadeiras. Ele está a ver filmes, está a ter alucinações de si e dos outros. Portanto, o primeiro desafio é: pensa que o que estás a pensar não é verdadeiro. Nem acerca de ti, nem acerca dos outros. Em segundo lugar, só porque os teus pensamentos te dizem que deves ir numa determinada direção ou que deves cometer um determinado ato, isso não significa que o devas fazer. E tens experiência disso em muitas coisas na vida. Quantas vezes apetece fazer uma coisa e tu sabes que não deves fazer? Às vezes apetece fazer certas coisas. Eu não posso. Não devo. Quanto mais nesta situação. A tua mente diz-te uma série de coisas que tu nunca, absolutamente nunca tu deves fazer. Terceiro lugar. Tu pensas assim: eu não quero morrer. Apenas quero acabar com a minha dor. Eu já não aguento a minha dor. A minha dor é muito grande. Eu não aguento com a minha dor. Mas há a melhor solução. Com a morte, com o suicídio, tu não vais resolver o teu problema da tua dor. Se calhar vais agravar a tua dor. Mesmo que tu não o vejas no momento, há melhor solução. Tens de dizer, desafiando o teu pensamento, de ir nesse sentido, de querer pôr ter uma vida, tens que dizer: há melhor solução. Tens de dizer: isso tu vai passar. Porque passa. Porque tudo passa. Os céus e a terra, até os céus e a terra vão passar. Tudo passa. Porque passa. Por isso, não cometas uma asneira. Para terminar, onde é que nós encontramos a esperança? Isaías 43, quero que vocês leiam, por favor. Versículos 2 e 3. Isaías 42, versículos 2 e 3. Sublinha isso na Bíblia. Manda fazer um quadro e coloca isso lá em casa, mete isso numa parede para que se veja bem. Sabe o que é que está escrito? Quando passares pelas águas, é o Senhor que diz: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porquê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe.